Olá, espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos de volta com o nosso estudo no curso básico de Teologia Bíblica. Hoje nós já vamos para a 9ª aula do nosso curso e hoje vamos falar sobre a organização da igreja. Você que pode estar assistindo pela primeira vez essas aulas, seja muito bem-vindo. O meu nome é Alisson Terra, sou professor de teologia, servo de Jesus Cristo, para estar junto com vocês aqui, aprendendo de Jesus e passando aquilo que eu já tenho de informações sobre a palavra de Deus e sobre este tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo, você que está participando pela primeira vez, você que já é um aluno e já está inscrito no curso básico de Teologia Bíblica, acompanhando as aulas desde o início, bom estarmos juntos também. Espero que você já tenha aí a sua Bíblia separada, seu caderno para anotações, caneta. E se você quiser parar o vídeo agora, por um instante, para que você possa fazer a sua oração, eu já fiz a oração no início da aula, e você pode parar o vídeo agora e fazer a sua oração, se assim for o seu desejo, tá bom? E eu espero que seja o seu desejo. Sempre importante nós orarmos antes de começarmos a estudar a palavra de Deus. Você é uma pessoa organizada? Você gosta de chegar na sua casa e ter as coisas organizadas? Você gosta de chegar na sua casa e encontrar sua toalha no lugar para tomar um banho, o calçado no lugar? Na hora de sair e pegar o uniforme para trabalhar, você gosta que esteja tudo organizado? Você que gosta de trabalhar com ferramentas, você gosta de ter as suas ferramentas organizadas para quando você precisar instalar? E quando você vai emprestar uma ferramenta para alguém, você gosta de saber se essa pessoa realmente está preparada para aquela função de usar aquele tipo de ferramenta? Se você é uma pessoa que gosta das coisas organizadas, então, parabéns, porque nós precisamos ser imitadores de Deus. E Deus é muito organizado. Esse é o tema da aula de hoje. A organização da igreja. Como Deus organiza a sua igreja. Antes de entrarmos neste assunto propriamente dito, nós vamos ver alguns exemplos do Velho Testamento de como Deus sempre foi muito organizado. Sempre foi. E nós vamos aprender muito sobre Deus neste assunto. Lembra que o nosso propósito é fazer teologia. E a palavra teologia significa o estudo de Deus. Então nós vamos fazer o estudo de Deus e conhecer Deus nesta parte importante sobre a organização. E vamos ver como Deus é maravilhoso e nos ensina bastante sobre este assunto. A organização de Deus no Velho Testamento. Deus organiza o local da adoração. Depois que Deus tirou a nação de Israel do Egito, e em Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 5, fala que o povo então ficou ali no Monte Sinai acampado, e eles ficaram ali por 2 anos, 2 meses e 20 dias. Em Números, no capítulo 10 de Números, nós vamos encontrar esses dados, falando sobre o tempo que eles ficaram
organizando todas as coisas antes de ir para a terra de Canaã. Números capítulo 10, versículos de 11 a 13. Depois você pode acompanhar lá. Então, 2 anos, 2 meses e 20 dias foi o tempo que os israelitas ficaram ao pé do Monte Sinai, organizando toda a parte da adoração, das funções de cada pessoa, das tribos no acampamento, e Deus deu o modelo para que a nação de Israel se organizasse. Vamos ver, primeiramente, Deus organizando o local da adoração no Velho Testamento. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia para Êxodo, capítulo 25, Deus vai pedir que eles fizessem o santuário. Aqui você tem uma pequena ilustração de como era o santuário. O lugar santíssimo, o lugar santo, o lugar santo, o lugar santíssimo onde ficava a arca e o sumo sacerdote. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9, diz o seguinte: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, Deus dando um modelo. Observem que ele fala sobre o santuário e termina dizendo: façam conforme o modelo. Então, Deus ele vai dar um modelo de organização. Aí mesmo em Êxodo, capítulo 25, a arca e os utensílios, versículos de 10 até o 40, depois você pode ler, mesma coisa. Ele vai dizer para fazer os utensílios, a arca, o candelabro, a mesa, e ele vai dizer no capítulo 25, versículo 40, ao terminar de pedir tudo isso, ele vai dizer: tenham o cuidado de fazer segundo o modelo. Observem isso, importante. Então aqui tem uma pequena ilustração sobre o candelabro, a arca, a mesa. Então, você pode depois ler essas passagens e ver como Deus é organizado. O tabernáculo, também, Êxodo capítulo 26, versículos de 1 até o 37. Você vai observar lá, e no final, quase no finalzinho lá, mesma coisa. Faça de acordo com o modelo. Então, o tabernáculo, aqui tem uma pequena ilustração também de como era esse tabernáculo, essa tenda. Ok? O altar dos holocaustos, mesma coisa. Capítulo 27, versículo de 1 a 8. Depois você pode ler lá, você tem uma pequena ilustração sobre o altar dos holocaustos. Então, deixa eu voltar aqui esse slide. Observe então que em todas essas coisas nós vamos encontrar esta frase: faça conforme, ou seja, de acordo com o modelo que foi mostrado no monte, porque Moisés estava no monte pegando de Deus as instruções, o modelo de como seria organizada a parte e o local da adoração. Ok? E aí nós vamos ver também, ainda no Velho Testamento, a organização de Deus com relação às funções. Então, cada pessoa ou cada família tinha funções específicas. As coisas não aconteciam de qualquer maneira. Existiam funções específicas. Deus é um Deus organizado.
E nós vamos ver daqui a pouco que no Novo Testamento, também Deus, ele organiza o local da adoração, vamos dizer assim, e dá funções específicas. Então, por exemplo, abra sua Bíblia para Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Do versículo 47 ao 54, você pode depois fazer esta leitura, tá? Mas nós vamos encontrar ali os levitas. Lembra que Deus separou uma família das 12 tribos de Israel. Ele separa a família dos levitas, ou seja, a família de Levi, que era um dos filhos de Jacó. Então, os descendentes de Levi se tornaram os levitas, ou seja, eles é que cuidavam das coisas espirituais, tanto a parte sacerdotal, quanto também as partes aonde exigiria pessoas específicas para montar a tenda, carregar os utensílios, dobrar as cortinas. E tudo isso é muito bem especificado por Deus. Então, os levitas, essas famílias, né, os filhos de Levi, eles vão se dividir, então, em 3 famílias. E tinham funções específicas, né? Então, os levitas eram divididos nas famílias dos gersonitas, né? Então, Levi teve, então, Gerson, que eram os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então, se você está com a sua Bíblia aberta no livro de Números, olha comigo o versículo 25. Olha só que cada uma dessas famílias tinham funções específicas. Diz aqui, então, na tenda do encontro, os gersonitas tinham uma responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro. Então, essas são as funções dos gersonitas. Das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo, e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Então, os gersonitas tinham umas responsabilidades específicas. Já os coatitas, que também da família de Levi, está aí no capítulo 3, versículo 31. Então, eles tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios dos santuários, os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Então, versículo 30, o líder das famílias dos coatitas. Então, os coatitas, eles tinham a responsabilidade de carregar os utensílios. Agora, já os meraritas, os versículos 37, aí, do 1 ao 37, 31 ao 37, depois vai falar um pouco sobre os meraritas. Então, os meraritas, diz aqui, que eles tinham a responsabilidade de cuidar, no versículo 37, das colunas do pátio e das suas bases, suas estacas e das cordas. Então, os gersonitas, mais na parte, as funções mais nas partes das cortinas e das coberturas, os coatitas mais as funções de carregar os utensílios, e os meraritas mais nas funções ali de cuidar das bases. Tá? Então, cada um tinha suas funções. O mais interessante disso, se você está aí no livro de Números, capítulo 1, no versículo 51, Números capítulo 1, versículo 51, diz o seguinte:
sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas os desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Então veja que os levitas, formados pelas famílias dos gersonitas, dos coatitas e dos meraritas, tinham essas funções específicas para cada família, para quando o tabernáculo fosse ser desmontado e montado. Olha ainda o versículo, continuando o versículo 51. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Então, é importante isso, porque nós já vimos um exemplo de que quando Davi foi tentar levar a arca para Jerusalém, 2 Samuel capítulo 6, quando Davi foi tentar levar a arca para Jerusalém, ele colocou a arca sobre um carroção, puxada por bois, e 30.000 dos melhores guerreiros para poder levar essa arca. E ele fez uma festa com todo tipo de música, diz lá. Porém, Deus não se agradou, porque não eram as pessoas específicas. E naquele momento, uma pessoa morreu por ter encostado a mão na arca quando esta ia cair. Ele ia fazer uma coisa boa, segurar a arca. Porém, como diz em Números capítulo 1, versículo 51, qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Então, o tabernáculo e qualquer um dos utensílios, qualquer pessoa que não tinha autorização de Deus para exercer aquela função, era eliminada. Então, Deus é um Deus organizado e Ele dá funções a cada tipo de pessoa. Bem, continuando aqui. Deus organiza também a disposição das tribos no acampamento. Deus organiza a disposição das tribos no acampamento. Deus é um Deus organizado. Veja que até o acampamento, Deus dividiu certinho cada família agrupada em determinada posição. Por exemplo, você vai ver que ficava assim, dessa maneira aqui, ok? Aqui ficava o tabernáculo, bem ao centro. Em volta do tabernáculo ficava a família de Levi. Na frente do tabernáculo era o clã aqui dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, Moisés, Arão e seus filhos. Eles acampavam bem à frente, leste, da entrada do tabernáculo. Ao norte já ficava acampado as famílias, né, do clã dos Meraritas, tá? A família de Merari. Já a oeste, atrás do tabernáculo, já ficava os Gersonitas. E aqui, ao sul, ficava então os Coatitas. Então, as famílias de Levi já acampadas ao redor do tabernáculo. As demais tribos, a tribo de Judá, por exemplo, Judá, Issacar, Zebulon, a leste. E aí todas acampadas assim. E em cada uma das tribos, você pode perceber depois no seu texto da palavra de Deus, que tinha um líder para cada uma dessas famílias. A família de Judá, líder, Nazon. A família de Issacar, a família de Zebulon. Cada um tinha um líder para essas famílias. Ao sul
Rúben, Simeão, Gade, a oeste, Efraim, Manassés, Benjamim, ao norte, Dan, Azer, Naphtali. Então, o acampamento era muito bem organizado. Cada um acampava de acordo com o modelo que Deus prescreveu. Então, depois você pode acompanhar aí em Números capítulo 2, vai ter bastante detalhes sobre quantas pessoas tinha cada família, qual posição que eles iam acampar, quando fosse desarmar a tenda, quem iria desarmar, os levitas, enfim, funções específicas. E se você vê no final, capítulo 2, versículo 34, diz o seguinte: assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então, eles fizeram tudo o que o Senhor ordenou. Então, Deus deu um modelo de onde seriam acampadas cada família. E eles obedeceram a Deus. Deus é um Deus organizado. Deus organizou, então, muito bem os levitas. Então, os levitas tinham funções, disposições. Como é que os levitas iriam se organizar? Então, como nós falamos, os gersonitas a oeste do tabernáculo, os coatitas ao sul do tabernáculo, os meraritas ao norte do tabernáculo, Moisés e Arão a leste do tabernáculo. Cada um tinha posições e funções específicas, porque Deus é um Deus organizado. E na nova aliança, será que Deus não se importa mais com uma organização para o seu povo hoje, por estarmos no tempo da graça? O que você acha? Sim, importa muito. Deus importa, sim, com uma organização. Nós nos importamos, não é mesmo? Nós queremos as coisas organizadas. Por mais que às vezes nós não conseguimos, mas nós gostamos das coisas organizadas. Cada pessoa desempenhando a sua função. Eu não sei na sua casa como é, mas aqui na nossa casa, eu, a minha esposa, Mateus, nosso filho, a Giovana, nossa filha, principalmente agora, nesse período dessa pandemia em que temos ficado em casa, no isolamento social, nós definimos aqui funções para cada um de nós aqui dentro de casa. E graças a Deus estamos conseguindo manter. Cada um ajuda numa determinada função. E fica tudo organizado. É gostoso quando fica assim. Deus é um Deus organizado. E na nova aliança, no tempo da graça, ele também continua um Deus organizado para com a sua igreja. O tempo da graça não é um tempo que eu faço o que eu achar que eu devo fazer, achando que o tempo da graça significa estou livre para fazer o que eu achar melhor. O tempo da graça não significa que eu vou fazer aquilo que eu acho que Deus vai gostar. Olha o que significa a graça. Tito, na carta de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, está falando da graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa,
piedosa nesta era presente. Nós estamos na era, a era presente é a era da graça. E essa graça, ela nos ensina. Ela nos ensina, além de renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ela também nos ensina a viver de maneira sensata, organizada, sensata. Ela nos ensina a viver de maneira justa. O que significa justa? Justa significa fazer aquilo que é justo diante de Deus. Justa, viver de acordo com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. A graça nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. A graça nos ensina a viver de maneira, olha aqui, piedosa. Sabe o que significa piedoso? Significa ter zelo para com as coisas de Deus. É estar de acordo com a vontade de Deus. Veja que esta piedade aqui está em contraste com a impiedade. O ímpio, aquele que é ímpio, ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Mas aquele que é piedoso, ele está desejoso de ser zeloso em fazer a vontade de Deus. Então, a graça, ela nos ensina, nesta era presente, a viver de acordo com o modelo ou com a vontade de Deus. Você está disposto a viver no tempo da graça e deixar a graça ensinar a você a seguir o modelo de Deus para a igreja? Eu acredito que sim. A organização da igreja é feita por Deus. O modelo é dado por Deus. Se você está desejoso em ser piedoso, em fazer a vontade de Deus, então vamos entender que a organização da igreja é feita por Deus. O modelo é dado por Deus. E se eu quero ser uma pessoa piedosa, zelosa com as coisas do Senhor, eu vou procurar fazer segundo o modelo que Deus me dá. A organização da igreja é feita por Deus. E a igreja começa a ser organizada entendendo quem é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é um homem, um líder religioso. O cabeça da igreja não é uma pessoa que está lá na frente, bem vestida, eloquente, e que às vezes pode até ter o seu nome escrito numa placa, dizendo sobre ele ser o fundador. Primeira coisa sobre o modelo da organização de Deus para a igreja é entender quem é o dono da igreja, quem é o cabeça da igreja. E a palavra de Deus nos ensina, em Efésios capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus, então, está aí no seu slide, coloquei aí, mas você pode também, com certeza, abrir a sua Bíblia e conferir esta passagem. Então, Efésios capítulo 5, no versículo 23, diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, Cristo é o cabeça da igreja. E o que significa ser o cabeça? Significa que é ele que dá o comando. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo.
É como o nosso corpo. Então nós temos daqui para baixo o nosso corpo, daqui para cima a nossa cabeça. É daqui que sai toda a informação para que nós tenhamos os movimentos do nosso corpo. Assim também precisa ser a igreja. A igreja precisa se movimentar, ela precisa se estruturar, se organizar, cada um desempenhando a sua função, mas essas funções dadas pelo cabeça, Jesus Cristo. Então, precisamos seguir a orientação do verdadeiro fundador da igreja, Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, como você tem no slide, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Jesus é o cabeça da igreja, para que em tudo ele seja supremo. Então, quando nós não temos Jesus como cabeça da igreja, aquele que dá as orientações para a igreja, e colocamos um homem dando as ordens na igreja, isso vai significar que Jesus não tem a supremacia. Quando uma pessoa começa a colocar doutrinas na igreja, e essas doutrinas não vêm de Jesus, significa que Jesus não está sendo o cabeça. Jesus não está tendo a supremacia. Então, Jesus é o cabeça da igreja. Na organização da igreja dada por Deus, quem é o cabeça, o dono da igreja, é Jesus. Qualquer pessoa que está tentando colocar as suas ideias, qualquer pessoa que somente a sua autoridade é que prevalece na igreja, está tirando a supremacia de Cristo. Uma outra coisa que Jesus vai nos ensinar sobre a organização da igreja. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e o 20, diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então a igreja, ela se organiza da seguinte forma: Jesus é o cabeça, é o que dá as instruções. E aqui nós vamos ver no finalzinho também que Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Jesus é que sustenta a igreja. Jesus é que dá a linha de direção para esta construção que é a igreja. O fundamento da igreja, diz aqui a palavra de Deus, que nós somos membros da família de Deus, edificados, ou seja, como se estivesse fazendo um edifício. Nós somos a família de Deus, somos esse edifício que está sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que significa isso? Significa que Jesus estabeleceu primeiramente os apóstolos e os profetas como sendo o fundamento da igreja, ou seja, são os alicerces ali sobre os quais nós vamos ser edificados. Jesus é o que vai sustentar esse alicerce. Jesus sustenta os apóstolos e todo o edifício. Ao mesmo tempo, Jesus é o cabeça que manda todas as informações para a edificação desta família, que é a família de Deus. Uma outra passagem aqui também, Efésios 3:5, vai dizer
esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, aqui está falando sobre o mistério que foi dado no tempo em que a igreja foi estabelecida, falando um pouco sobre o Evangelho, falando um pouco sobre essa nova aliança, onde judeus e gentios agora poderiam ser um só povo, o povo de Deus. E esse mistério diz aqui que não foi dado a conhecer homens de outras gerações, mas em primeira mão foi revelado pelo Espírito a quem? Aos apóstolos e profetas de Deus, porque eles foram o fundamento da igreja, como nós vimos na passagem anterior. O fundamento da igreja, então, são os apóstolos, em primeiro lugar, e depois os profetas. Bem, vamos primeiramente ver como é o modelo de Deus para ser um apóstolo. Lembra que nós vimos agora no Velho Testamento que para exercer funções específicas, Deus organizou a nação de Israel dando funções específicas a cada pessoa. Então, para ser um levita, para ser alguém da linha sacerdotal, não bastava dizer eu quero, mas precisava nascer, tinha que pertencer à linhagem de Levi para exercer aquelas funções. Aqui no exemplo que nós vamos ver agora sobre ser um apóstolo de Jesus, Deus vai dar um modelo de como era escolhido um apóstolo. Em Atos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Atos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui junto com o slide, minha passagem está aberta aqui também, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Atos 1, 21 e 22 diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Observe essas palavras aqui. Então, para ser um apóstolo, o modelo de Deus para ser um apóstolo é o seguinte. Olha aqui, primeira palavrinha interessante. É necessário. O que vai ser necessário para ser um apóstolo? Ele diz, primeiramente, que seja um homem. Olha aqui, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco. Então, durante todo o ministério de Jesus, dos apóstolos, sabemos que, enquanto Jesus viveu, teve muitos homens e mulheres seguindo Jesus. Mas, para ser um apóstolo, o Espírito Santo está aqui orientando o modelo de Deus, é que tinha que escolher um dos homens, primeira coisa, homem. E precisavam, era necessário que estivessem com eles durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu. Então, para ser um apóstolo aqui, já duas coisas importantes. É necessário que seja um homem, ou seja, não pode ser mulher. Se a palavra de Deus está dizendo que é necessário que seja um homem, então não pode ser mulher, é um homem. E ele tem que preencher o seguinte requisito aqui, ó. Precisava ser um homem que esteve ali naquele período apostólico em que andaram com Jesus. E vai dizer ainda na segunda parte, é preciso, olha lá, é preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição de Jesus. Então, três coisas basicamente aqui importantes. Precisava ser homem,
tem que ter participado de alguma maneira, né, naquele período em que Jesus viveu, e era necessário, era preciso que fosse uma pessoa que viu Jesus Cristo ressurreto, que viu a ressurreição de Jesus. Então, eu pergunto agora para você, as pessoas que se denominam apóstolo hoje em dia, e infelizmente até apóstolas, estão preenchendo o modelo de Deus? Homem precisava ter andado no tempo em que Jesus viveu lá com os apóstolos e precisava ser testemunha da ressurreição de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui interessante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, no tempo em que os apóstolos andaram com Jesus, o apóstolo Paulo, ele não estava junto naquele ministério ali, mas ele, pelo histórico ali nas Escrituras, nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava do outro lado, mas ele acompanhou durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu. O apóstolo Paulo era um homem muito conhecedor do ministério de Jesus, porém, ele fazia parte dos fariseus, mas ele conhecia muito bem. E este pré-requisito foi preenchido. E o apóstolo Paulo também preencheu o seguinte requisito, era um homem. E preencheu o terceiro requisito, ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. Ele viu, né, Jesus, ele viu o Senhor. Enfim, hoje, há a possibilidade de alguém trazer para si esta função apostólica? E, infelizmente, não trazem para si como nenhuma função, trazem como um título. A Bíblia nunca mostrou que isso é um título, é uma função. Um apóstolo significa um mensageiro, um anjo que leva uma mensagem. E no caso dos apóstolos de Jesus, eram apóstolos especiais, eram mensageiros especiais, porque foi comissionado, designado pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Bem, profetas, a nossa próxima da lista, são os que pregaram e ensinaram a palavra de Deus recebida por revelação, pois eles não tinham ainda a Bíblia escrita como nós temos hoje. Depois que a Bíblia estava pronta, por volta do ano 120 depois de Cristo, não foi mais necessário a função apostólica e nem a função dos profetas que recebiam as revelações para escrever, porque a Bíblia já estava escrita. Enfim, então os profetas são aqueles que escreveram no Novo Testamento, porém não eram apóstolos. Dos evangelhos, por exemplo, nós temos, dos 4 evangelhos, nós temos Mateus e João, que eram apóstolos. Marcos, dos evangelhos, que nós temos escrito, 2 dos evangelhos são apóstolos que escreveram, 2 são profetas. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos e Lucas não eram apóstolos, mas eram profetas. Mateus e João eram apóstolos. Outras cartas que nós temos no Novo Testamento que não foram escritas por apóstolo, né? E nós temos, por exemplo, lá no finalzinho da Bíblia, um livro de Tiago. Aquele Tiago que escreveu não era apóstolo. Enfim, então nós vamos ter profetas e apóstolos que foram o fundamento da igreja. Agora, Deus faz questão de ter um modelo, sempre. Sempre Deus vai trabalhar com um modelo. Por exemplo, como nós estamos vendo, na criação do homem, em Gênesis 1:26, como é que Deus nos criou?
conforme a sua imagem e a sua semelhança, conforme, de acordo com o próprio modelo. Deus usou ele como modelo para nos criar. Na construção da arca de Noé, Gênesis capítulo 6, Deus vai dar um modelo, as medidas da arca. Na construção do tabernáculo, como nós acabamos de ver agora, na disposição das tribos, acabamos de ver, na escolha dos sacerdotes, também acabamos de ver. Então, o Velho Testamento era um modelo para a nação de Israel. Mais uma vez, em Tito, nós temos a passagem, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Nós precisamos, então, entender que o tempo da graça não é um tempo de fazer qualquer coisa, mas deixar a graça nos ensinar a viver de maneira sensata, obedecer o modelo de Deus, justa, piedosa, como nós já vimos. Deus nos dá o modelo da sã doutrina. O significado dos termos sã e doutrina. Então, sã significa algo que é puro, perfeito, sadio. Doutrina significa ensino. Então, sã doutrina significa o ensino puro. Então, através da sã doutrina, do ensino puro, é que nós vamos ter o modelo ou o ensino da organização de Deus para a igreja. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, fala o seguinte: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Preste atenção, então, que Deus sempre vai trabalhar com um modelo. Então, como é que Deus dá o modelo da organização da igreja? Através da sã doutrina. Então, a sã doutrina é o nosso modelo para organizarmos a igreja de Deus, para organizarmos a igreja que Jesus é o cabeça, que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a vontade de Deus, e agora nós temos a sã doutrina como um modelo para organizar a igreja. Em Tito, capítulo 1, verso 9, diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ainda em Tito, capítulo 2, verso 1, diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, de acordo com o modelo. Quando fala de acordo, está dizendo de modelo, de acordo com a sã doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Então veja que o apóstolo Paulo está advertindo que o jovem Timóteo, que chegaria o tempo em que as pessoas não iriam suportar o modelo que Deus iria dar, que é a sã doutrina. Pelo contrário, ia começar a sentir coceira nos ouvidos e, segundo seus próprios desejos, iam juntar mestres para si. Diz aqui que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, e voltando-se para os mitos. É uma coisa que nós podemos observar muito claramente hoje. Muitas pessoas não querem dar ouvido à sã doutrina, ao modelo que Deus dá para a igreja. Muitas pessoas estão, olha aqui, estão juntando
mestres para si mesmos. Ou seja, tem muitas pessoas que estão dando ouvido a mestres, a falsos mestres, que estão querendo ser o cabeça da igreja. E essas pessoas, diz a palavra de Deus, vão se recusar a dar ouvido à sã doutrina, à verdade, ao modelo que Deus dá. E vão voltar para os mitos, infelizmente. Em Filipenses, capítulo 3, verso 17, diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então Deus, ele tem um padrão, ele tem um modelo de sã doutrina, para que nós possamos seguir esse exemplo, esse modelo, essa sã doutrina, esse ensino puro sobre a organização da igreja que estamos vendo aqui. A sã doutrina, portanto, é o modelo sobre os administradores da igreja instituída por Cristo. Então, Jesus ele deixou para a sua igreja as pessoas que iriam administrar. E ele vai dar funções específicas, assim como fez no Velho Testamento. Quem administrava o tabernáculo, desmontava as tendas, quem administrava tudo? Deus deu o modelo. Os levitas, as famílias dos levitas. E elas se subdividiam em 4. Os sacerdotes, que era a família Moisés e Arão, os seus filhos. Os gersonitas, que cuidavam das cortinas. Os meraritas, que cuidavam das colunas, das bases. E os coatitas, que cuidavam de carregar todas essas coisas, inclusive os utensílios. Então, e qualquer pessoa não autorizada, vimos no Números capítulo 1, qualquer pessoa não autorizada, olha, era eliminada por Deus. Agora, no tempo da graça, como é que vai ser? Deus vai colocar também os administradores para a igreja. E já vimos que Ele é que escolhe esses administradores através da sã doutrina, através da sua palavra. Vimos, por exemplo, para escolher um apóstolo, tinha principalmente 3 pré-requisitos. Homem, precisava ter andado no tempo que Jesus viveu e ter visto testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ou seja, não tem ninguém hoje com essa qualificação. Para ser um profeta, recebia revelações. Temos a Bíblia escrita. Vamos ver agora outras funções para a igreja, da organização que Deus faz para a igreja. Então, os administradores. Quem deve ensinar sobre as qualificações de uma pessoa? Administradores da igreja. Quem deve ensinar sobre as qualificações de uma pessoa para ser administrador da igreja? Um homem ou instituição religiosa? Ou a palavra de Deus, a Bíblia? Então, quem deve ensinar sobre isso? Sobre qualificações? Quem tem certas qualidades para ser um administrador da igreja? Quem deve ensinar isso? Uma instituição religiosa? Um homem? Ou a palavra de Deus? Ou o cabeça, Jesus Cristo? Acredito que a sua resposta seja a número 2. A palavra de Deus, Jesus. A palavra de Deus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus diz que ela própria, ela é inspirada por Deus para nos ensinar,
nos repreender, nos corrigir, nos instruir. Se eu quero um ensino sobre quem são os administradores da igreja e quais características essa pessoa precisa ter para exercer uma função na igreja, a palavra de Deus está pronta para me ensinar. E se eu estou fazendo de uma maneira que não está na palavra de Deus, olha lá, a palavra de Deus está pronta para repreender você. E a palavra de Deus está pronta para corrigir você. E a palavra de Deus está pronta para te instruir na vontade de Deus. Olha que maravilha que é a palavra de Deus. Se nós queremos saber sobre a organização de Deus para a igreja, a Bíblia é toda já inspirada por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Você está pronto para aprender? Você está pronto para ser corrigido e repreendido caso você esteja fazendo ou participando de uma organização que não é dada por Deus? Você está pronto para ser corrigido pela palavra? Você está pronto para ser repreendido pela palavra? E eu espero que sim. Porque se você estiver pronto para isso, a palavra de Deus vai te instruir agora na vontade, na justiça de Deus, para que você possa seguir o modelo de Deus para a organização da igreja. Então, os administradores da igreja então, vamos começar falando sobre os presbíteros. Os presbíteros. Essa palavra presbítero significa homem de mais idade, ou homem mais experiente. Essa palavra é o significado da palavra presbítero. Homem com mais experiência, homem com mais sabedoria, com mais idade, vamos dizer assim. Talvez na sua versão você não vai encontrar a palavra presbítero, e sim ancião. É a mesma coisa. Então, os presbíteros. Então, presbíteros. Vamos falar sobre as funções dos presbíteros. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Observe, então, que Paulo manda chamar esses presbíteros. Talvez na sua versão estará escrito anciãos. É a mesma coisa. A palavra ancião, presbítero, pessoa de mais idade, pessoa mais experiente. Então veja que Paulo manda chamar esses presbíteros aqui, esses anciãos. Versículo 18. Quando chegaram, ou seja, quando esses presbíteros chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. E agora Paulo vai discorrer o assunto, conversando com esses presbíteros. Preste bem atenção no versículo 17. Paulo está conversando com os presbíteros, com os anciãos. No decorrer da conversa, aí ele chega no versículo 28, que é o versículo que está na sua tela aí. E olha o que Paulo vai dizer para esses presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Observe que coisa interessante. Paulo está conversando com os presbíteros.
Mas aqui ele vai dizer o seguinte, olha só, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, a igreja, sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Então veja que o Espírito Santo, como nós aprendemos na aula passada, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo é que colocou, ou seja, que designou, que organizou a igreja. E o Espírito Santo colocou esses homens como, primeiramente, bispos. Essa palavra, bispo, episcopos, significa um supervisor. É a função de supervisionar. Então, esses anciãos, esses presbíteros, a função deles era supervisionar. A palavra bispo significa supervisor. Então, a função deles era supervisionar o trabalho. Agora, além de supervisionar, ele fala que o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, a outra função do presbítero é pastorear. Ou seja, ele vai cuidar da igreja para que não entre doutrinas falsas. É esse o trabalho de um pastor num rebanho. Ele alimenta o rebanho e cuida contra os lobos. Então, o presbítero, ele vai exercer funções de um pastor e a função de um supervisor. Então, observe que a palavra de Deus nunca ensinou que pastor é um título. Não. Pastorear é a função dos presbíteros. Os anciãos, as pessoas mais experientes, que nós vamos ver quais as características que precisam ter, essas pessoas que já são mais experientes, esses anciãos, eles vão supervisionar os trabalhos dos professores, dos diáconos, dos evangelistas, dos membros da igreja. Eles são supervisores do trabalho. Além disso, a palavra de Deus fala que eles também cuidam como um pastor cuida de um rebanho. Ou seja, vai nutrir, com aconselhamentos da palavra de Deus, com instruções, e também vai proteger contra falsos ensinos. Essas são funções e não cargos, não títulos. Ok? Então, essas são funções dos presbíteros. Supervisionar, cuidar, pastorear a igreja. Ok? Bem, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então veja que o apóstolo Pedro, ele também não tinha, ele tinha a função apostólica, mas ele também tinha a função episcopal, ou seja, de supervisionar o trabalho e de cuidar. Então Pedro, ele foi um dos presbíteros na igreja em Jerusalém. Além de ser apóstolo, Pedro também era um dos presbíteros da igreja. Ele fala aqui, olha, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros. Interessante, né? Então Pedro era um presbítero. Agora ele vai dizer, começando de novo o versículo, portanto, apelo para os presbíteros. Ele está apelando para esses presbíteros para fazer o quê? Finalzinho do versículo aí, olha lá. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados.
Então, olha só que ele vai dizer para esses presbíteros exercer a função pastoral. É uma função pastorear. Então, ser um pastor não é ter um título de pastor, não é ter um cargo de pastor, e sim é um serviço de pastorear, de cuidar. Então, o presbítero é que vai exercer a função pastoral, a função de pastorear, a função de supervisionar o trabalho. Então, seguindo o modelo de Deus, cada congregação local deve ter 2 ou mais presbíteros ou pastores. E não somente um pastor numa congregação. Olha só essas passagens comigo. Atos capítulo 20, versículo 17, acabamos de ler agora. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então veja que em Éfeso, naquela congregação na cidade de Éfeso, havia vários presbíteros exercendo a função de pastor, de supervisor. Então não era um só. Não era só um que pastoreava. Então, eram vários que pastoreava a igreja de Deus em Éfeso. Em Atos, capítulo 14, versículo 23, Atos 14, 23, diz o seguinte: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os recomendaram ao Senhor em que havia confiado. Então veja que nesta viagem missionária, Paulo, então, ele e Barnabé vão designar, ou seja, eleger em cada igreja, em cada congregação, presbíteros, anciãos, ou seja, homens experientes que iriam exercer a função de pastorear e supervisionar cada igreja local. Mas observem que eram presbíteros, no plural, sempre 2 ou mais. Você nunca vai encontrar o texto dizendo um presbítero ou um pastor em cada igreja. Isso não é a igreja de Deus. Não é Jesus que é o cabeça dessa igreja, quando tem um pastor. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Abra a palavra de Deus para Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja que mais uma vez agora ele vai falar da função. Supervisores, bispos, ou seja, está falando dos anciãos, que exerciam a função de supervisionar. Então veja que está no plural, os bispos da igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, lemos agora. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, sempre no plural. Tito, capítulo 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Então, presbíteros, anciãos em cada cidade. Ou seja, a igreja que foi instituída por Jesus, do qual ele é o cabeça, do qual ele dá um ensino, uma congregação não pode ter um
pastor. Não pode ter uma pessoa que vai liderar a igreja. E a palavra de Deus nunca ensinou que precisa ter um pastor chefe e um pastor subchefe. Ou um pastor auxiliar, muitas vezes que é dito. Nunca se encontra na palavra de Deus isso. Os presbíteros irão pastorear, supervisionar a obra. Então são homens de mais idade. Se for 4, não tem nenhum que vai ter mais autoridade do que o outro. A autoridade é Cristo. Os 4 irão trabalhar sob a autoridade de Jesus. Ou seja, Jesus é o cabeça. E não tendo um ali sendo mais cabeça do que os outros. Sempre 2 ou mais trabalhando do mesmo nível, tendo Jesus como cabeça. Ok? As qualificações bíblicas para ser um presbítero e pastorear a igreja do Senhor. Bem, nós estamos falando sobre a organização de Deus. Já vimos que Jesus é o cabeça da igreja. O fundamento é os apóstolos e profetas. Já vimos que a palavra de Deus é o modelo de ensino. E estamos vendo agora que os administradores da igreja, segundo esse modelo, segundo a sã doutrina, começa pelos presbíteros, que são os anciãos, pessoas de mais idade, pessoas mais experientes. E agora, dentre as pessoas mais experientes, com mais idade, vamos ver o que o Espírito Santo coloca como características. Então vamos supor que tem numa congregação 10 homens de mais idade, 10 homens experientes, vamos dizer assim, são anciãos. Desses 10, agora eles precisam se encaixar no modelo que Deus vai colocar aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, olha que interessante, né? O apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, lembra? O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a escrever o que nós vamos ler aqui. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então Paulo deixou Timóteo em Éfeso. E Paulo vai instruir Timóteo, pela sã doutrina, a como Timóteo iria instruir a igreja de acordo com o modelo que o apóstolo Paulo, ou o Espírito Santo, daria para ele. E começa então agora no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, lembra a palavra bispo, supervisor. Se alguém deseja ser, né, desses anciãos que estão aí, se alguém deseja ser, então, um supervisor, né, alguém que vai pastorear a igreja, esse ancião, se ele deseja realmente ser uma dessas pessoas, a palavra de Deus vai dizer aqui, olha, presta atenção aqui no seu slide, ó. Essa pessoa deseja uma nobre função. Uma nobre função. Não é cargo, não é título, não é cabide de emprego, não é uma pessoa que vai sentar numa cadeira para dar ordem. Ela deseja uma função. Ou seja, ela vai ter um serviço. Ela está desejando ter uma função. Ela vai trabalhar para o Senhor na igreja, servindo a igreja.
e não a igreja a servindo. Então, ele deseja uma função, alguém que vai exercer uma função. E já vimos que função é essa, de supervisionar e de cuidar, trabalhar para o rebanho. Agora, essa função, o que ele vai dizer? É necessário, primeira coisa, é necessário, as características que vai dar aqui agora, é necessário, pois, que o bispo, ou seja, esse ancião, seja irrepreensível, ou seja, tem que ser uma pessoa que não pode ser uma pessoa que ela tenha coisas na sua vida que as outras pessoas possam repreendê-la. Então, tem que ser uma pessoa irrepreensível. Ah, mas isso é impossível. Será que é impossível? Deus ia colocar uma característica na sua palavra que seria impossível? Acredito que não. Outra característica importante, marido de uma só mulher. Se ele está falando marido, significa que é um homem. Porque eu nunca ouvi falar que existe marida de uma mulher. Então, se é necessário, preste atenção nessa palavrinha, ó, é necessário que seja um homem, um marido de uma só mulher. Outra característica, que seja sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, tem que ser uma pessoa que saiba ensinar. Não adianta ter só o conhecimento, mas é uma pessoa que tem que ter o conhecimento e saber passar esse conhecimento de uma maneira clara para nutrir a igreja, para nutrir os membros. Não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha, um líder numa igreja não pode ser uma pessoa apegada ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Interessante isso, hein? É necessário. Então, estamos vendo aqui, ó. É necessário. Isso aqui não são coisas que, deve ser assim, ou coisas que, se tiver essas características é bom. Não, a palavra de Deus está dizendo que é necessário. Deus ele é específico. Se ele está dizendo que é necessário, então precisa ter. Né? Então precisa ser, como estamos vendo aqui, um homem. Não é? Um homem significa que para pastorear, se ele está dizendo que tem que ser um homem, que é necessário que seja homem, significa que não pode ser uma mulher. Palavra de Deus, Deus está dando um modelo. Basta saber se nós estamos prontos para ser ensinados, corrigidos, repreendidos e instruídos. Como nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bem, continuando aqui, ele tem que, então, ele deve governar bem a sua própria família. Precisa ter os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Agora, olha a observação. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que pode cuidar da igreja de Deus? É um bom exemplo aqui, hein? É um bom exemplo. Não pode ser um recém-convertido. Lembra que ancião, uma pessoa experiente, com mais idade, apta para ensinar, significa, então, não pode ser uma pessoa recém-convertida, né, para ser um pastor, né, alguém que vai pastorear a igreja. Então não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito
e nem na cilada do diabo. Olha as características que Deus coloca, que olha aqui no seu slide, ó, é necessário. Não é uma coisa, se tiver essas coisas é bom. Não, é necessário. Professor, assim, ninguém vai ser um presbítero na igreja? Ninguém vai ser um pastor na igreja? Será? Eu conheço vários presbíteros. Eu conheço vários, né, que se encaixam perfeitamente nessas qualidades. Nós não estamos falando aqui de homens perfeitos, não, que todos nós somos pecadores. Mas essas características aqui são necessárias para o homem que deseja esta função episcopal. Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9, também vai dar essas características. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso, aqui já usa essa palavrinha, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido, mais uma vez um homem, de uma só mulher, tenha os filhos crentes, significa filhos que já são batizados, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, os filhos dos presbíteros já precisam ser batizados e não pessoas acusadas de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário, mais uma vez a palavra, que o bispo, olha só, aqui em cima ele usa a palavra presbítero, presbítero, e aqui bispo, porque é a mesma pessoa. Ele só está dizendo que aqui ele é um supervisor. É necessário que esse supervisor, que é de mais idade, que é um presbítero, é necessário, diz aqui, que ele seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, novamente, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Olha, mais uma vez, não apegado ao dinheiro, mesma ideia. É preciso. Então veja que nesta passagem ele já usa 3 vezes esses termos. É preciso, é necessário, é preciso. Porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha o domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Ou seja, ele precisa apegar-se firmemente à mensagem fiel da maneira que foi ensinada. Ou seja, precisa ser uma pessoa que não vai além do que está escrito. Precisa ser uma pessoa que vive de acordo com a sã doutrina, do modelo que Jesus ensina. Olha lá, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela, a sã doutrina. Então, ele precisa apegar-se fielmente ao quê? A sã doutrina, ao modelo de ensino que Jesus deu. A mensagem fiel significa a sã doutrina. Então, veja que nós temos aqui várias características deste, vamos supor, tem um grupo de 10 anciãos na igreja. Tem 10. Então, agora precisa ver dos 10 quais se encaixam nesses pré-requisitos que a palavra de Deus diz ser necessário, preciso. Então, ou seja, não pode fugir disso aqui se nós queremos ter uma igreja que Jesus é o cabeça. Agora, a igreja que Jesus não é o cabeça, primeiro, vai ter um chefe, alguém que dá as ordens e os outros obedecem. Essa igreja, quem é o cabeça dela é esse chefe, não Cristo. Muitas vezes, igreja que não preenche esse pré-requisito,
pessoas administrando igrejas, como um pastor pastoreando uma igreja e que não é marido, não é casado. Como a palavra de Deus ensina, como é que ele vai governar a igreja de Deus se ele não consegue, não sabe nem como governar uma família? Então, a família é a maneira em que Deus treina as pessoas que vão cuidar da sua igreja mais tarde. Quando a pessoa, então, vive uma vida conforme a vontade de Deus, é um pecador, todos somos. Mas uma pessoa vive a sua vida buscando fazer a vontade de Deus, ele vai, então, ajudar a sua família também a ir nesse caminho, os filhos, e a igreja vai perceber essa pessoa que pode ser realmente este que vai ajudar no trabalho da igreja, com a função de pastor, de supervisor. Então Deus é muito sábio. Ele organiza a sua igreja e coloca dentro das famílias pessoas que vão ser treinadas pela própria família para cuidar da sua igreja mais tarde. Faz muito sentido a organização de Deus. Os diáconos são servos. 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13, diz o seguinte: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens, mais uma vez, diáconos, a palavra é servo, são homens, tá? Homens, que ele vai dizer aqui, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, como servos. Você vai encontrar na palavra de Deus a palavra diaconisa. Essa palavra diácono, diaconisa, significa servo, ok? Servo. Este diácono aqui, como ele fala no versículo 8, é este que vai trabalhar com a igreja sob a supervisão dos presbíteros. As suas esposas, as esposas dos diáconos, não são diaconisas, são servas também, como os diáconos. Então, a palavra de Deus ensina que Deus organiza a sua igreja, ele coloca as pessoas que vão administrar a sua igreja de acordo com a sua vontade. Os evangelistas são pregadores, são professores, são pessoas que vão ensinar, que vão pregar a palavra de Deus, são os arautos. Às vezes alguma versão vai até trazer isso aí. Timóteo é um exemplo, né? 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Paulo falando com Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, o evangelista, aqui ele já começa a dar algumas funções para o evangelista. Se você pega a sua palavra, a palavra de Deus, e estuda um pouco sobre as características de um evangelista, como Timóteo era um evangelista, Timóteo era um jovem, ele era solteiro. Você pode observar isso só você estudar a sua Bíblia. Então, ou seja, o evangelista, ele pode ser
uma pessoa, pode ser um solteiro, né? E aqui no caso Timóteo era até jovem. Então, porém, as características dessa pessoa, sendo solteiro ou não, né, um homem, né, ele vai dar agora as características, ou seja, na verdade ele vai dar as funções agora. Ele vai dizer no versículo 2, pregue a palavra. Ele vai dizer, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, o evangelista, ele tem que estar pronto para pregar a palavra, para corrigir, para exortar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Né? Exatamente isso. E isso tem que ser feito. O evangelista tem que ser paciente e fazer isso dentro da doutrina. Olha lá o finalzinho do versículo 2. Dentro da doutrina. Então não é ensinar aquilo que ele acha que é certo, não. Em Efésios, capítulo 4, tem algumas funções aqui também do evangelista. Olha lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele designou, ou seja, está falando de Jesus, que Jesus designou alguns para apóstolos, já vimos o que quais são as características dos apóstolos, outros para profetas, já falamos sobre os profetas, outros para evangelistas, que é o nosso caso aqui, outros para pastores, que é o caso que nós vimos dos presbíteros que iriam pastorear a igreja, e mestres, que são as pessoas que ensinam, professores da escola dominical, enfim, os mestres, as pessoas que ensinam na igreja. E na escola dominical, nós temos as mulheres também que ensinam. Não é? As professoras da escola dominical também têm responsabilidade de ensinar as crianças, de ensinar esse grupo importante na igreja. Então, as mulheres têm funções extremamente importantes na igreja. Não é porque o Espírito Santo não designou mulheres para a função pastoral que elas não têm funções na igreja. Tem muitas funções na igreja. E funções importantes. Né? Nós vimos que, por exemplo, para ser um pastor da igreja, para pastorear a igreja, o homem precisa ter uma esposa. Ou seja, olha o papel importante da esposa. Ela é uma auxiliadora, como Deus fez a mulher como uma auxiliadora do homem. Então, se um homem deseja a função episcopal, primeira coisa, ele depende da mulher. Ele precisa ter uma esposa. Olha o papel importante da esposa, né, em promover, ajudar para que o seu marido possa exercer a função episcopal. Porque se a mulher, a esposa, não estiver de acordo, dificilmente o marido conseguirá exercer a função episcopal. Enfim, as mulheres têm muitas funções na igreja. Uma das funções que nós estamos vendo aqui, ela vai ensinar também na igreja. Professor, né, professoras, mestres, como ele vai dizer aqui. Bem, então, o evangelista aqui no caso, né, já falamos sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os pastores ou presbíteros, né, e os mestres, aqueles que ensinam, e os evangelistas. Então agora o nosso ponto é os evangelistas, né, são os pregadores. Vimos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, já algumas funções do evangelista: pregar, ensinar, colocar em ordem a congregação, como a palavra de Deus ensina. É interessante que Paulo deixou Timóteo em Éfeso com essa finalidade, de colocar em ordem as coisas. Paulo deixou Tito lá em Creta também para organizar as coisas. Enquanto uma congregação ainda não tem os seus presbíteros, não tem aqueles que estão pastoreando as funções pastoreais, como a igreja é organizada? Os evangelistas, ou o evangelista, é que vai treinar a igreja para que a igreja possa escolher os seus presbíteros.
como Timóteo fez em Éfeso, como Tito fez em Creta. E aqui, em Efésios capítulo 4, no versículo 12 agora, fala qual é a finalidade deste evangelista na congregação. Olha lá, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, os evangelistas vão trabalhar com esta finalidade. Os evangelistas vão preparar a igreja. Os evangelistas vão preparar homens e mulheres para a obra do ministério. Ou seja, o ministério da palavra, o ministério do ensino, o ministério diversos na igreja, diversos ministérios da igreja. Então, ministério, por exemplo, de finanças da igreja, né? As finanças da igreja, ela tem que andar conforme a palavra de Deus ensina. E quem é que vai dar essas instruções para os homens que a igreja vai designar para cuidar da parte da tesouraria da igreja? Os evangelistas vão instruir homens. Evangelista não cuida de dinheiro na igreja. Pastor, presbíteros não cuida de dinheiro da igreja. Isso é feito pelos membros da igreja, que a igreja escolhe, para que então eles possam fazer bem esse trabalho importante de administrar os recursos da igreja, e os evangelistas precisam instruir, ajudar essas pessoas a como administrar esse dinheiro de acordo com a vontade de Deus. Então, os evangelistas têm trabalhos importantes para que a igreja seja edificada. Os evangelistas, então, é que vão treinar homens e mulheres para esses ministérios, até que a igreja, então, alcance, como diz o versículo 13, até que todos alcancem a unidade da fé e assim por diante. Ok? Os evangelistas, papel importante na igreja. Os membros do corpo, a igreja de Cristo, né, as pessoas no geral, Deus mostra, né, os cristãos em geral, como é que eles vão estar na igreja. Você vai para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós já vimos anteriormente, nós já vimos na passagem anterior, né, que os evangelistas treinam os cristãos, treinam os santos, como nós vimos em Efésios capítulo 4, versículo 12. Então, eles treinam os santos. Então, os santos, os cristãos no geral, precisam passar por treinamentos para exercer as obras nos ministérios. E aqui no capítulo 12, versículo de 4 a 8, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, ou seja, os membros da igreja é como os membros do corpo. Nós temos um corpo, temos mão, temos dedo, braço, perna, enfim, temos todos os membros ligados uns aos outros, aqui no nosso corpo. No corpo de Cristo também é assim. Os membros, os cristãos, no geral, estão ligados um ao outro. E aí no versículo 6 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que no caso aqui é pregar, ensinar a palavra de Deus, são os pregadores, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, eu faça com alegria. Então, os membros da igreja, no geral, vai exercer os dons que Deus vai dando. Os evangelistas vão treinando essas pessoas, afinando os dons, para que chegue, então, no momento em que a igreja vai escolher, dentre os anciãos, aqueles que se encaixam nas qualificações que Deus dá. A igreja, então, elege agora os presbíteros, 2 ou mais. Quanto mais, melhor. E vamos ver aqui uma pequena ilustração. Então, a organização da igreja ela é feita por Deus. Então, ficaria mais ou menos assim. Ó.
Cristo fala pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Então, Jesus é o cabeça. Como é que Jesus fala? Jesus, então, escolheu os apóstolos e os profetas, revelou para eles a palavra, os apóstolos e profetas escreveram o Novo Testamento. Agora, todas as igrejas têm o mesmo cabeça, têm a mesma nutrição, têm a mesma informação. Todas as igrejas, todas as congregações precisam seguir o mesmo modelo de doutrina, como nós já vimos agora no nosso estudo. Deus tem um modelo da sã doutrina. Então, a congregação, a igreja que quer ter Cristo como cabeça, e não um homem, vão seguir todas o mesmo modelo de doutrina. O mesmo modelo para escolher os presbíteros, o mesmo modelo para os diáconos, o mesmo modelo para os evangelistas. Então, a igreja então, as igrejas locais vão ter os presbíteros, diáconos, evangelistas, professores e os membros. E a igreja vai funcionar assim. Então, cada igreja local tem os seus presbíteros, tem o seu corpo, tem os membros ali que funcionam como o corpo de Cristo naquele local. E todas elas precisam prestar conta para o cabeça que é Cristo. Ok? Então, se essa congregação aqui está seguindo o cabeça que é Cristo, automaticamente esta congregação está ligada a esta aqui. Não está ligada por aqui, mas está ligada por Cristo. Então, quando uma congregação local começa a se desviar do modelo da sã doutrina, essa congregação ela pode até se desviar, porém essas outras continuam ligadas no cabeça que é Cristo. Por isso que nunca pode uma congregação começar a ter uma pessoa que comanda. Porque daqui a pouquinho o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar igrejas. Aí ele cria uma igreja no bairro tal que ele é o líder. Aí ele coloca uma pessoa tomando conta ali. Coloca outra pessoa lá que ele é o líder. E aí outra pessoa... E todas essas congregações precisam prestar conta para ele. Esse não é o modelo bíblico. O modelo que Jesus deu é cada congregação local presta conta para Jesus. Suas finanças presta conta para Jesus. Os seus ensinos presta conta para Jesus. Então, nada de uma congregação ser filial de outra congregação. Isso não existe nas Escrituras. Ok? Deus dá o modelo para o culto de adoração a Deus. É o que veremos nas próximas aulas. Se nós estamos falando sobre a organização da igreja que é feita por Deus, nós vamos ver que Deus vai dar o modelo da adoração. Nós vamos ver o modelo da adoração. Jesus vai nos ensinar que a adoração a Deus está sustentada por dois pilares, em espírito e em verdade. Nós vamos falar na próxima aula sobre isto, o modelo de Deus para a adoração. Nós vimos isso no Velho Testamento. A nação de Israel teve um modelo de Deus, o ensino de Deus sobre o local da adoração, sobre como seria feita a adoração, através de holocaustos, incenso, sacrifício, enfim, várias coisas que existiam na adoração. E agora na nova aliança? Qual é o modelo de Deus para a nova aliança? Será que nós precisamos sacrificar? Será que nós precisamos acender incenso? O que nós precisamos fazer como adoração a Deus? É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos falar sobre o modelo de Deus no momento em que nós vamos adorar a Deus na ceia do Senhor. Foi Ele que instituiu, então Ele vai dar o modelo. Nós vamos adorar a Deus através de músicas, de louvor feito com música. E que tipo de música Deus dá como modelo que Ele quer ser adorado? Será que é instrumental? Será que é vocal? Será que é as duas juntas? Será que é dançando? Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia e deixar Deus ensinar. O que nós vamos ver sobre Deus, por exemplo, na adoração, quando eles falam sobre oferta, como nós vamos adorar a Deus através das nossas ofertas. Como?
Deus deu o modelo desse tipo de adoração nas ofertas. É o que veremos nas próximas aulas. A organização da igreja, ela é feita por Deus. Deus dá o modelo. E se eu e você queremos viver no tempo e pela graça de Deus, nós vamos entender Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, que a graça, ela nos ensina a viver de maneira piedosa, com zelo pelas coisas que Deus ensina, de maneira justa, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós queremos ser membro, fazer parte da igreja, cujo Cristo é o cabeça, e Ele é que dá as ordens, vamos seguir o modelo que Deus dá para a organização da igreja. Existe um só modelo. É aquele que Jesus dá na sua palavra. Qualquer outro modelo que é feito e organizado uma congregação, uma igreja, qualquer modelo diferente daquele que Jesus deu, como diz em Colossenses 1,18, está tirando a supremacia de Jesus. Que Deus nos abençoe a fazermos parte da igreja do qual Jesus é o fundador. Que ele escolheu os apóstolos para escrever a sua palavra e hoje nos ensina. Que Deus nos ajude a ser membro desta igreja, da igreja que Jesus Cristo instituiu, e ele é o cabeça, e ele organiza com a maior perfeição, para que ele seja louvado e glorificado e tenha em tudo a supremacia, como diz Colossenses 1,18. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, estou à disposição. Ok? Você vai ter o meu contato no nosso grupo de WhatsApp. Você vai ter também na descrição do vídeo o meu contato, ou o contato da Escola da Bíblia, da igreja, enfim. Esteja à vontade para podermos, então, tirar dúvidas e ouvir o seu comentário. Que Deus seja louvado, engrandecido e glorificado através da sua igreja. Deus abençoe a todos.